Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução do módulo 29, então quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila e coloque no módulo 29. Para quem não lembra qual é o módulo 29, foi o módulo que nós trabalhamos a respeito dos recursos coesivos, recursos esses que são importantes não só no ato da fala, mas principalmente da escrita. Então nós vimos várias classes de palavras, pronomes, numerais, substantivos, todos eles que fazem parte aí desse recurso aqui. E a primeira atividade que aparece é a seguinte. Atividade oral 1. Primeira, o conto Abridor de Latas inicia com uma epígrafe. Para quem não sabe o que é uma epígrafe, tá? É um título ou frase colocado no início de um livro ou um capítulo, geralmente para mostrar para o leitor o que vai acontecer de maneira geral, tá? E aí ele pergunta: pela primeira vez no Brasil, um conto escrito inteiramente em câmera lenta. O que significa câmera lenta? E aí, o que você aí de casa colocou? Olha só a possibilidade de resposta. É uma técnica cinematográfica que produz a sensação de que as cenas filmadas se desenvolvem de maneira mais lenta que o normal. 2. O que a sequência das ações das personagens do conto tem a ver com a câmera lenta? Olha só a resposta, verifique se você aí de casa colocou no seu material com o mesmo raciocínio de ideia. A sequência das ações das personagens, ou seja, as tartarugas, transcorre de maneira exageradamente lenta. 3. Que recurso predomina no conto para marcar a lentidão das tartarugas? Olha só a resposta. A repetição de expressões marcadoras de tempo, conforme nós estudamos na aula anterior. Releia o período que inicia o conto. Quando esta história se inicia, já se passaram 500 anos. Tal a lentidão como ela é narrada. Quais palavras conectam orações, dando ideia de tempo. Se você for analisar toda a estrutura oracional, você vai perceber que os termos que vão expressar, que vão indicar essa ideia de tempo, são os termos quando e o termo já, tá? Então verifique aí se no seu material você colocou esses conectivos que eu acabei de mencionar. Partindo para a parte 2, atividade 1, releia alguns trechos do texto O Abridor de Latas e responda as perguntas. 15 anos se passaram e rapidamente elas tinham arrumado tudo para o convescote. Mas, súbito, 3 anos depois, elas perceberam que faltava o abridor de latas para as sardinhas. Primeira questão. O conectivo mas expressa oposição. Explique quais fatos se contrapõem nesse trecho. Então, se você for analisar a primeira oração com a segunda oração, você vai obter a seguinte resposta. A percepção da falta do abridor de latas se contrapõe ao fato de que tudo está arrumado para a convescote, tá? Ela está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? As outras não concordaram. Rapidamente, 2 anos depois, e esperaram mais 17 anos. Aí outra tartaruga diz. Segunda questão. Os conectores que garantem a sequência dos fatos narrados no último parágrafo desse trecho estão em destaque. Que sentido cada um deles cria para o trecho? Olha só a resposta. O conector 2 anos depois é o marcador de tempo que sinaliza a demora da decisão das tartarugas sobre comerem algo durante a espera da amiga. O conectivo I expressa a consequência do que foi dito na oração anterior. A espera de 17 anos decorre da discordância entre as tartarugas. O termo aí é um advérbio de tempo com o sentido de então. Nesse momento, a marca de interrupção da mesmice da espera pelo abridor de latas, tá? Então, pessoal, verifique se no seu material, se as suas respostas estão condizentes com o que nós acabamos de mencionar, tá? Ah, murmurou ela,
eu sabia que vocês não cumpririam o prometido e por isso eu fiquei escondida atrás da árvore. Agora eu não vou mais buscar o abridor. Pronto. 3. Qual o valor da locução por isso? Que, com o conectivo e, une as duas orações sublinhadas. Que efeito de sentido a palavra agora produz no desfecho do texto? Olha só a resposta. A locução por isso tem valor de explicação. O motivo da tartaruga se esconder foi a certeza de que as amigas não cumpririam o que havia prometido. A palavra agora, nesse contexto, é um marcador de oposição ao que foi dito anteriormente, pois intensifica o contraste entre a lentidão das decisões das tartarugas no texto inteiro e a rapidez com que a tartaruguinha desistiu de buscar o abridor, além de acentuar a surpresa do desfecho. Agora é sinônimo de portanto diante disso. Partindo para a atividade 2, que diz o seguinte, olha só o tamanho da resposta. Releia o texto, o abridor de latas, e destaque todas as expressões marcadoras de tempo que asseguram uma continuidade e a progressão do tema do texto. A lentidão que envolveu a busca de um abridor de latas e que durou 982 anos e 6 meses. Bom, diante do tamanho da resposta, eu só vou ler para vocês os marcadores de tempo, tá? Que são eles. Já se passaram 500 anos, 28 anos depois, 25 anos, 12 anos depois, 40 anos depois, 80 anos depois, 8 anos depois, 3 anos depois, 7 anos depois. Ao fim de 20 anos, passaram-se 50 anos, 2 anos depois, 15 anos depois, 6 meses depois e, por último, 30 anos depois, tá? Cada um deles tem aí a sua progressão, a sua continuidade no que diz respeito à sequência textual. 2. Outro recurso de repetição é o paralelismo, que estudamos no caderno 1, lá atrás. Destaque-o no trecho a seguir. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam esperando, mais 17 anos e nada. Mais 8 anos e nada ainda. Afinal, uma das tartarugas murmurou. Olha só a resposta. O paralelismo aparece nas estruturas gramaticais idênticas ou similares. Mais 17 anos e nada, mais 8 anos e nada ainda, tá? Então verifique aí na sua resposta se você obteve essa mesma linha de raciocínio. 3. Além da repetição, mais um recurso garante a coesão do texto, a seleção lexical. Encontre no texto as palavras substantivos, verbos, adjetivos ou expressões que pertencem ao campo lexical de lentidão. Olha só na mesma perspectiva de lentidão. Câmera lenta, esperar, esperando, esperaram, monotonia, demorando e espera, perdão. Então, são essas as palavras que vocês vão encontrar na mesma linha de raciocínio de lentidão, tá? Atividade 3. Leia estas palavras e identifique as que devem ser acentuadas de acordo com a regra das palavras oxítonas e monossílabas tônicas. Então, acrescente o acento devido. Nós temos aqui uma série de palavras, tá? E essas palavras aqui, algumas serão acentuadas devido à regra. Então, pegue seu lápis e verifique aí no material se você acentuou corretamente. Giló, acento agudo no O. Manacá, acento agudo no último A. Abacaxi, não tem acento. Paletó, acento no O. Urubus, não tem acento. Jacu, não tem acento. Ri, também não tem acento. Marajá, acento agudo no último A. Tabu, não tem acento. Purê, acento circunflexo no E. Juriti, não tem acento. Tu, não tem acento. Robô, tem acento no último O, acento circunflexo. Guaraná, acento agudo no último A. Mocotó, acento agudo no último O. Nus, não tem acento. Javali, não tem acento.
Vocês, acento circunflexo no E. Paraná, acento agudo no A. Se não tem acento, após, acento agudo no O. E aqui não tem acento, tá? 2. Com que vogal terminam as palavras da questão 1 que não recebe acento grave? Se você for observar todas as palavras terminam com as vogais I e U, tá? I, U. Duas vogais. 3. Observe as palavras a seguir, todas elas terminam em ou ens. Leia-as em voz alta e circula as sílabas tônicas. Então vamos lá. Homem, circulem ou. Reportagem, circulem tá. Alguém, circulem quem. Refém, circulem fens. Garagem, circulem urá. Recém, circulem o sem. Também, circulem o bem. Ninguém, circulem o quem. Além, circulem o lem. Ontem, circulem o on. Ordem, circulem o or. Parabéns, circulem o bens. Lobisomens, circulem os ó. Consomem, circulem o só, tá? Verifique certinho se você circulou todas elas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e aguarde a próxima aula para o término da correção deste módulo. Até a próxima!